Bom dia, é um grande prazer dar o início ao primeiro webinário organizado pela Escritório de Biosseguridade da Direção Universitária da Universidade Peruano Caetano Heredia, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, a Rede Fiocruz de Biobancos e Global Health Network da América Latina e Caribe. Para poder garantir o bom desenvolvimento desse webinário, gostaríamos de pedir-lhes que continuem e que, por favor, respeitem as seguintes recomendações. Devem ter utilizado o link pessoal que foi enviado ao se inscrever. E isso vai permitir que se possa ter uma boa regulação do seu registro durante o Zoom. É preciso que permaneçam conectados, a não ser que 70% da duração, pelo menos por 70% do tempo, para poder receber depois a sua presença. Por favor, utilizem o Q&A na parte inferior da plataforma para poder formular as suas consultas e as suas perguntas e comentários. Por favor, não façam perguntas técnicas no chat. E no final das apresentações, os oradores vão responder as perguntas selecionadas. Agradecemos muito a sua colaboração e esperemos que esta sessão seja de bom proveito para todos. Para dar início formal a esse evento, eu tenho o prazer de apresentar a doutora Cíntia Hurtado Esquen, diretora da direção universitária da parte de pesquisa do Vice-Reitorado de Pesquisa da Universidade Peruana Caetano Heredia, que oferecerá algumas palavras de boas-vindas e vai apresentar os oradores. Muito obrigada, Henry. Bom dia ou boa tarde para todos. É uma grande honra para mim poder dar as boas-vindas a este primeiro webinário do ano. E nesta oportunidade, o tema que será desenvolvido é gestão e organização de biobancos, experiência da Fiocruz. E este evento foi coorganizado pelo Escritório de Biosseguridade da Universidade Peruana Caetano Heredia, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, da Rede Fiocruz de Biobancos e da Global Health Network da América Latina e Caribe. O objetivo desse evento é poder proporcionar a conhecimentos chaves sobre a gestão e administração dos biobancos a partir da experiência da Fiocruz, saltando boas práticas, desafios e avanços na gestão e no manejo do material biológico para pesquisa, além de fomentar o intercâmbio de conhecimentos entre nossos especialistas e fortalecer a implementação de padrões de qualidade e biosseguridade nos biobancos. A Fiocruz, como instituição de referência em saúde pública e pesquisa na América Latina, desenvolveu um modelo sólido de gestão de biobancos e a sua experiência oferece lições valiosas em termos de normas de infraestrutura, segurança e acesso às amostragens, que são elementos chaves para poder garantir a qualidade e a rastreabilidade dos materiais armazenados. Este evento proporciona uma oportunidade única para tanto os pesquisadores, os gestores e os profissionais da área possam trocar conhecimentos e possam adaptar estratégias de sucesso aos seus próprios contextos, promovendo a consolidação dos biobancos bem estruturados e alinhados com padrões internacionais. Hoje, nós contaremos com a participação de 4 especialistas em biobancos que vão compartilhar os seus conhecimentos e experiências a respeito da importância dos biobancos e da sua correta implementação. Agradecemos o seu tempo e interesse neste tema tão relevante e, ao terminar as apresentações, teremos um espaço para poder fazer as perguntas. A seguir, temos a honra de apresentar nossa primeira oradora, a Daiane Sertório,
que é coordenadora executiva da rede Fiocruz de Biobancos, que falará a respeito da rede de Fiocruz de Biobancos em implementação e seus desafios. Depois contaremos com a participação da doutora Sara Benevuto, que é assistente da coordenação de biobancos da Fiocruz, que abordará o tema harmonização de protocolos no contexto dos biobancos e experiência da Fiocruz. Depois teremos Rodrigues Pereira, que é gerente da plataforma clínica da Fiocruz, falará sobre sistema de gestão de qualidade da rede Fiocruz de Biobancos e, finalmente, a doutora Cristiane Bressani, que é pesquisadora clínica da Fundação Oswaldo Cruz, e compartilhará sua experiência com a apresentação e implementação de biobancos, a experiência de biobancos do Instituto em Pernambuco. Sem mais delongas, vocês devem perceber que temos aqui muitos especialistas, então vamos continuar com as exposições. Uma vez mais, muito obrigado por estarem conosco aqui hoje e esperemos que a informação oferecida seja muito enriquecedora para todos. Muito obrigada. Bom dia a todos, boa tarde a quem nos acompanha. Agradecemos o convite, é uma grande oportunidade poder compartilhar da nossa experiência com todos vocês. Vocês nos ouvem bem? Somente confirmando com a equipe de tradução. Minha tela está compartilhada? Sim, obrigada. Então, eu vou contar um pouco da implementação da rede Fiocruz de Biobancos. Mas antes de falar da rede, é importante falar da Fiocruz, dessa instituição na qual estamos inseridos. A Fiocruz é uma instituição, é uma fundação de saúde pública, instituída no Ministério da Saúde do Brasil. Foi fundada no ano de 1900, tendo hoje 124 anos de existência. Conta hoje com mais de 15 mil profissionais e tem distribuído pelo Brasil 16 unidades técnicas e científicas e mais 4 escritórios. A Fiocruz trabalha em diversos setores, como pesquisa, desenvolvimento e inovação, atendimento à saúde, educação, informação e comunicação, produção de insumos para o complexo econômico e industrial de saúde do Brasil, fazendo vigilância, e também com um corpus, né, de controle regulatório. Também atuando no aspecto de história da ciência. Quanto a Fiocruz, falando em números ainda, a Fiocruz atua com cooperações nacionais e internacionais, no aspecto de ciência, tecnologia e inovação para o sistema de saúde, o SUS, do Brasil, e é a principal instituição não universitária de treinamento e qualificação de recursos humanos para o SUS, e também para ciência e tecnologia no Brasil, reduzindo assim inequalidades na saúde, educação e ciência. A Fiocruz atua não somente dentro dos próprios muros, mas também estabelecendo parcerias com diversas instituições de diversos países. Como a gente consegue ver nesse mapa, aqui temos um mapa de distribuição de produções científicas. Então, as cores aqui determinam a quantidade de produção científica, e como podemos ver, praticamente todos os países do mundo têm algum nível de colaboração que resultou em produções científicas em parceria com a Fiocruz. Então, esse é um dos elementos que torna a pesquisa da Fiocruz efetiva e produz resultados. Agora, falando de biobancos. Por que estabelecer biobancos? Um dos elementos essenciais para se estabelecer biobancos é o avanço da pesquisa em saúde pública, uma vez que biobancos são infraestruturas que apoiam a distribuição de material biológico e otimizam o uso desses recursos
para desenvolvimento de terapias, desenvolvimento e validação de testes diagnósticos, estudos epidemiológicos, genômicos, e no caso aqui da Fiocruz, sempre voltados, né, para doenças prevalentes no SUS e apoio às ações do nosso Sistema Único de Saúde. Também voltado à medicina personalizada e terapias inovadoras, no sentido de realizar a translação do conhecimento da ciência básica para a produção de medicina voltada ao cuidado das pessoas. Também a vigilância epidemiológica e resposta a emergências sanitárias, uma vez que o material biológico armazenado pode servir de base para todas essas ações. Quanto à Fiocruz, é importante ressaltar os marcos normativos que estimularam e que conduzem as ações da Rede Fiocruz de Biobancos. No Brasil, em 2011, foram publicados dois documentos que dão diretrizes para o funcionamento de biobancos e o credenciamento desses biobancos junto ao Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. Então, foram publicadas a Resolução CNS 441, de 2011, e a Portaria Ministerial 2201. Esses dois documentos deram um prazo para que as instituições se organizassem e apresentassem seus biobancos para credenciamento. Então, a partir desse movimento é que a Fiocruz começou a se organizar. Temos também no nosso bojo, no nosso escopo, né, de atuação, o respeito à Declaração de Taipei, as recomendações de governança de dados e biobancos da OCDE, a ISO 20387 e a TR 22758, que dá diretrizes de implementação da ISO 2387, e mais recentemente a Lei 14.874, que fala sobre pesquisa com seres humanos e também apresenta em seu escopo biobancos, ainda que de forma sucinta e com a necessidade de regulamentação específica, e também publicada no último ano a nova versão das melhores práticas da ISBER, na qual a Fiocruz também atua para propiciar a primeira versão do documento em português. Então, em relação a todas essas normas, especialmente as normas brasileiras, tanto as resoluções 2000, a Portaria 2201, a Resolução 441 e a Lei 14.874, trazem uma distinção entre biobancos e biorrepositórios. Nem todos os países têm essa distinção desses dois termos, tratando de ambos, né, como sinônimos, mas eu vou deixar claro aqui as diferenças nas quais nós atuamos, para que também algumas especificações fiquem claras com as demais palestras. Então, no Brasil, biobancos são infraestruturas que podem coletar e armazenar material biológico para pesquisa futura, com a responsabilidade institucional, a gestão também institucional e a regulação e funcionamento sendo vinculada a um protocolo de desenvolvimento apresentado ao sistema CEP-CONEP, que é o nosso Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. O prazo de armazenamento de material biológico em biobanco é indeterminado. E quanto ao consentimento, existe a possibilidade de uso de consentimento amplo, desde que o participante também tenha a opção e possa escolher entre consentimento amplo ou um novo consentimento a cada estudo. E a titularidade, né, a propriedade do material biológico é sempre do participante. Então, nunca, não existe no Brasil nem doação, nem compra de material biológico. Os direitos desse material biológico pertencem sempre a este participante. Então, em relação às diferenças, né, entre biobanco e biorrepositório, enquanto no biobanco essas amostras são para uso futuro, num biorrepositório as amostras coletadas são para uso em um estudo específico. Ou seja,
elas estão vinculadas a este estudo específico e têm seu consentimento também para esse estudo. A gestão é do pesquisador, e a vinculação, né, a regulação e o funcionamento desse biorrepositório é vinculado a um projeto de pesquisa também submetido ao sistema CEP-CONEP. E a diferença é que a cada estudo que utilize, que deseje utilizar esse material biológico, há necessidade de um novo consentimento. Não existe a possibilidade de reuso do material biológico sem o consentimento do participante. Então, essas são as diferenças, as principais diferenças entre biobancos e biorrepositórios no Brasil e no qual nossa fala, né, e nossa atuação se pauta. Então, na Rede Fiocruz de Biobancos, nós trabalhamos com biobancos e também com a transferência de biorrepositórios para biobancos, para que haja essa transferência do material biológico e, consequentemente, da gestão e dos prazos e consentimento. Então, quanto ao nosso histórico, como eu disse para vocês, com a publicação em 2011, houve um tempo para que as instituições pudessem apresentar seus projetos de biobanco, seus protocolos, e em 2014 a Fiocruz iniciou as discussões e alinhamento institucional para que se discutisse como seria a criação de biobancos dentro da instituição, visto que a instituição tem diversas formas de atuação. Em 2014 ainda foi criada a Portaria da Presidência da Fiocruz, número 1228, que cria um GT, um grupo de trabalho vinculado à Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas para tratar do assunto. E então, em 2015, no ano seguinte, se estabelece a criação da Rede Fiocruz de Biobancos, após diversas discussões. E aí eu coloco para vocês a questão da rede. Na Fiocruz, os biobancos trabalham em rede. E por que se decidiu trabalhar em rede? Primeiro, pelos benefícios do trabalho em rede, e porque o lado oposto era a centralização de um biobanco. Então, como vocês viram nos meus slides iniciais, a Fiocruz está distribuída em diversos estados do país. Então, nos aspectos logísticos e também no sentido de estimular depósitos e facilitar as operações, se decidiu garantir autonomia para que cada unidade estabelecesse um biobanco e que todos esses biobancos atuariam em rede, de forma harmonizada. Então, trabalhando em rede, é possível ter uma integração e maior troca de conhecimento, a segurança pelo fato de termos essa distribuição do material biológico, o que dilui possíveis falhas e problemas que possam surgir, que apesar da gestão de risco e dos elementos, também aumenta a capacidade de backup e de resgates, né? Caso isso seja necessário. E também o impacto, uma vez que é mais fácil atingir as comunidades locais com essa atividade. Então, em relação à descentralização, né, o motivo da descentralização, por que essa rede em biobancos? Porque isso aumenta a nossa capacidade e essa descentralização traz a facilidade logística e o atendimento local e regional e nacional, proporcionando, né, o compartilhamento e acesso de amostras diversificadas e dados padronizados. Então, continuando nossa história. Em 2016, peço desculpa pela falha aqui na digitação, esse primeiro GT, um primeiro grupo de trabalho dentro da Rede Fiocruz de Biobanco se estabeleceu, e esse grupo definiu os documentos modelos da Rede Fiocruz de Biobancos que serviriam para a submissão de credenciamento do primeiro biobanco da Rede Fiocruz de Biobancos. E o segundo grupo de trabalho estabeleceu o regimento interno da rede, ou seja, definiu como a Rede Fiocruz de Biobancos atuaria junto a estes biobancos. Em 2017, no ano seguinte, se estabeleceu o Comitê Gestor da Rede Fiocruz de Biobancos, que é a estrutura que cuida da gestão da rede, estabelecendo suas normas,
analisando os elementos necessários e avaliando o fornecimento de material biológico. Então, com essa documentação produzida aqui em 2016, se credenciou o primeiro biobanco e o tempo de credenciamento foi longo, especialmente porque na época as tramitações ainda eram feitas em papel, e os documentos enviados a Brasília, onde fica nosso órgão que controla as atividades de biobanco. Nos anos seguintes, em 2020, tivemos o credenciamento do segundo e do terceiro biobanco. Então, o primeiro biobanco foi no Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, Biomanguinhos. O segundo no Instituto Oswaldo Cruz, que dá nome à nossa instituição. E o terceiro no Instituto René Rachou, na Fiocruz, Minas. Então, foi o primeiro a sair do Rio de Janeiro, né, que é a sede da nossa instituição. Em 2023, tivemos o credenciamento do quarto biobanco, na época chamado de Biobanco Covid-19, agora passando por uma reestruturação, sendo agora chamado de Biobanco da Biodiversidade e Saúde. E o nosso quinto biobanco foi aprovado em 2024, que é o biobanco do Instituto Gonçalo Muniz, na Bahia. E a partir de 2022, então, cada credenciamento surgiu a partir da produção do documento do biobanco anterior. Então, essa construção subsidiou a construção seguinte, que subsidiou a seguinte, a cada submissão foram sendo melhorados os documentos da rede. Em 2023, nós iniciamos atividades de harmonização, tanto da documentação quanto das atividades dos biobancos. Então, com um GT de parametrização do nosso sistema de gestão de amostras e dados. Em 2023, também iniciamos um GT de harmonização de procedimentos operacionais padrão. Peço desculpas aqui pela tradução. Sara vai falar dele a seguir. Em 2024, iniciamos também um GT de consentimento para melhoria dos processos de consentimento e evolução nesse sentido. Então, quanto à rede ainda, né, nossos principais objetivos são fornecer amostras, né, o material biológico humano de qualidade para pesquisa em saúde pública, harmonizar práticas e protocolos entre os biobancos, fomentar colaborações e garantir o cumprimento de normas éticas e legais. É importante ressaltar que todas essas atividades são exercidas de forma extremamente democrática. A rede ela não impõe ações aos biobancos, mas todas as ações são decididas coletivamente e assim estabelecidas. Quanto às estratégias, né, dos biobancos descentralizados, como eu disse, hoje temos 5 biobancos credenciados. Vocês conseguem ver aqui os pontos em laranja, são nossos biobancos credenciados. Então, temos 3 biobancos credenciados no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e um na Bahia. E temos também 5 biobancos em desenvolvimento, dos quais um deles em Pernambuco. Teremos a Cristiane a seguir, falando para vocês da experiência da implementação desse biobanco. E quanto a fontes de material biológico, a Rede Fiocruz de Biobancos trabalha com material biológico de 2 fontes distintas. A primeira é do reuso de material biológico, ou seja, da transferência de biorrepositórios para biobanco ou a coleta em espelho de material biológico nesses estudos, ou ainda do atendimento ambulatorial de saúde, tanto na Fiocruz, nos ambulatórios da Fiocruz, quanto em instituições parceiras. Então, essas são nossas fontes de material biológico. E quanto aos nossos próximos passos? Como vocês viram, a expansão da rede é algo importante, tanto em capacidade quanto em escopo de armazenamento de material biológico. Então, novos biobancos serão incluídos e também parcerias para a inclusão de novos tipos de material biológico. Também estamos trabalhando para que os biobancos tenham sustentabilidade, tanto econômica quanto ambiental, e também trabalhando com inovação no sentido de adotar novas tecnologias e abordagem para os processos dos biobancos, tanto no quesito de armazenamento e recuperação de material biológico,
quanto nos processos de consentimento e atuação, incorporação de participantes nos biobancos. Então, era isso. Obrigada. Aqui ficam, meus contatos, meu contato pessoal e da rede, e também nosso site, o portal Fiocruz, e aqui a gente tem também ele disponível tanto em inglês quanto em espanhol. Obrigada, e passo a palavra agora para Sara Benevenuto, que vai falar sobre nosso processo de harmonização e gestão da qualidade. Obrigada. É o microfone. Prontinho. Acho que agora deu certo. Vocês me escutam bem? Sim. Ok, então. Então, obrigada, Dai, pela apresentação. Foi um ótimo, é, 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 um ótimo panorama sobre a rede, né? Então, agora eu dou uma complementada. Vou falar um pouco sobre a harmonização de procedimentos operacionais padrão na, na experiência da rede Fiocruz de biobancos. Bem, no nosso regimento interno, né, um dos objetivos específicos da rede Fiocruz de biobancos é justamente harmonizar as bases e estratégias funcionais, os processos técnicos e os procedimentos que são derivados dos requisitos éticos e legais. Esse também é uma competência, né, uma responsabilidade do comitê gestor da rede, que além dessa responsabilidade também tem a responsabilidade de garantir a harmonização dos processos nos biobancos que pertencem à rede. Então, como que a rede, né, tem pensado nessa harmonização de procedimentos operacionais padrão, né? A nossa padronização, ela é realizada de forma que não deixe nenhum biobanco de fora, né? Ela se refere a um alinhamento de procedimentos, justamente para garantir essa compatibilidade e a interoperabilidade dos biobancos, sem exigir necessariamente uma uniformidade absoluta dos biobancos, aos procedimentos. E assim, então, nós conseguimos respeitar as especificidades, né, de cada biobanco e alinhar também aos critérios mínimos comuns, que são estabelecidos na harmonização desses procedimentos. Então, alguns Sara, estudos já têm... Oi? só um instante. O compartilhamento da sua tela está do lado do apresentador. Acredito que você tem que compartilhar a outra tela. Sim, desculpa, um minutinho. Vou parar o compartilhamento, volto um segundo. Ok. Acho que agora está correto, certo? Certo. Obrigada. Desculpa e obrigada pelo aviso. Então, alguns estudos, eles já têm mostrado, né, que procedimentos harmonizados em redes de biobancos, eles conduzem a amostras e dados de maior qualidade e também mais confiáveis. Então, continuando, pronto. Quais são algumas vantagens, então, da harmonização de procedimentos operacionais padrão, né? Então, primeiro, nós temos a flexibilidade de práticas locais.
A gente tem uma adaptação, então, à realidade de cada biobanco, a gente consegue respeitar a capacidade e a necessidade de cada um deles, sem comprometer a eficiência, sem comprometer os requisitos das suas unidades, né? Nós também temos uma redução da complexidade dos processos, né? Então, com a harmonização, nós conseguimos diminuir as variações nos procedimentos entre os biobancos, o que acaba simplificando, né, e melhorando as integrações tecnológicas e operacionais. Uma outra vantagem é o fortalecimento da colaboração entre os biobancos da rede. A partir do nosso grupo de trabalho, a gente consegue conhecer bem a realidade de cada biobanco e melhorar essa integração entre eles. Nós também temos uma outra vantagem, que é a interoperabilidade entre os biobancos também. Essa troca de informação, né, ela acaba se tornando mais eficiente e segura, porque ela permite justamente esse trabalho mais integrado e colaborativo entre os biobancos. E uma outra vantagem também importante é o alinhamento de práticas, né? Então, a gente consegue assegurar a existência de práticas operacionais mínimas, né? A partir desses critérios mínimos que são harmonizados e compatíveis. Então, trazendo um pouco da nossa experiência do grupo de trabalho na rede Fiocruz de Biobancos, esse grupo de trabalho, ele veio justamente para construir modelos harmônicos dos procedimentos operacionais padrão para todas as atividades dos biobancos, né, levando sempre em consideração as normativas nacionais e internacionais vigentes e também os documentos próprios de cada unidade da Fiocruz. Dessa forma, então, a gente consegue garantir a conformidade, a qualidade, a interoperabilidade e a sustentabilidade desses processos que envolvem os biobancos. O grupo de trabalho de harmonização de procedimentos operacionais padrão, ele teve início em julho de 2023, onde houve a elaboração de um plano de trabalho pelo grupo, que trazia os objetivos gerais e específicos e a metodologia que guiaria o trabalho deste grupo. Nós contamos hoje com 16 membros, dentre eles nós temos curadores e equipe técnica dos biobancos, nós temos membros também do comitê gestor e também membros que são representantes da qualidade de diversas unidades da Fiocruz. Nós temos reuniões semanais, com 2 horas de duração, e nós temos uma meta de harmonizarmos aproximadamente 60 documentos. Isso aqui é só um registro de uma das últimas reuniões que nós tivemos, uma parte do nosso grupo. Ainda sobre a dinâmica do nosso grupo de trabalho de harmonização de procedimentos operacionais, nosso grupo conta com o suporte da Gerência da Qualidade, da plataforma de pesquisa clínica, a qual é da BPPCB, que é a vice-presidência da Fiocruz, em que a rede está ligada. Nós temos a construção não só de procedimentos operacionais padrão, mas também de outros documentos como manuais, fluxos, formulários e instruções de trabalho. Nós também vamos trabalhar agora na identificação da prioridade da elaboração de documentos, né, através de uma matriz de GUT, que é uma matriz para prioridades de atividades. Todos os documentos que são construídos nesse grupo de trabalho, eles são disponibilizados no SharePoint, que é essa ferramenta da Microsoft, onde é possível armazenar, organizar e compartilhar informações, né? E também é possível você criar permissões de acesso. E a nossa ideia é de que esses modelos eles sejam revisados, né, pelo menos com a periodicidade anual ou sempre que necessário. Então, em relação às bases documentais do grupo de trabalho, né, quais são elas? Então, primeiramente, nós fizemos um levantamento das principais práticas e procedimentos operacionais, então, tanto os procedimentos operacionais padrão das unidades da Fiocruz, tanto as que possuem biobanco como as que não possuem, a ISO 20.387, que é essa ISO que traz os requisitos para biobancos, para atividades de biobancos. Nós também temos o documento da ISBER, as melhores práticas da ISBER. Nós também fizemos uma análise, né, fazemos também uma análise de normativas nacionais e internacionais. Essas daqui são algumas delas, e dentre as nacionais nós temos as nossas leis e resoluções, como a Daiane mostrou na sua apresentação.
E também nós fazemos consulta a procedimentos operacionais padrão de outros biobancos e de outras redes de biobancos. Então, como que funciona a elaboração desses documentos, né? Primeiramente, nós fazemos a divisão dos documentos que vão ser harmonizados entre os membros. Então, cada membro, ele elabora um documento, ele pode fazer isso em dupla ou pode fazer individualmente. Depois nós temos a revisão do grupo, né? A revisão deste documento pelo grupo de trabalho. E, por fim, a gente tem a aprovação do documento pela gerência da qualidade e a inclusão no sistema de gestão documental que a rede adotou. Trazendo um pouco de informações, o Rodrigues vai falar um pouco mais à frente, mas trazendo um pouco sobre o sistema de gestão da qualidade da rede Fiocruz de Biobancos, nós estamos na etapa de implementação desse sistema. Nós estamos implementando esse sistema de gestão da qualidade justamente para nortear e apoiar a estruturação do sistema de gestão da qualidade dos biobancos e temos realizado essa implementação com o apoio da gerência da qualidade da plataforma de pesquisa clínica, onde a coordenação da rede Fiocruz de Biobancos e a gerência da qualidade tem também um grupo de trabalho específico para a implementação desse sistema. Bem, em relação ainda, né, ao sistema de gestão da qualidade, né, a Fiocruz, ela estabelece que o sistema de gestão da qualidade das unidades, ele é descentralizado. Então, os biobancos da rede, eles também são descentralizados, mas eles trabalham em rede, né? Então, os biobancos, eles têm o seu próprio sistema de gestão da qualidade e eles também são responsáveis pela sua própria gestão documental. A rede, por sua vez, né, proporciona esses modelos que são harmonizados no grupo de trabalho aos biobancos, e os biobancos, eles incorporam, né, eles podem incorporar, isso não é impositivo, mas eles podem incorporar o conteúdo dos documentos harmonizados pela rede Fiocruz de Biobancos. O Interact é o sistema de gestão documental adotado pela rede Fiocruz de Biobancos. Então, as unidades que possuem biobanco, eles podem utilizar o Interact ou outro sistema de gestão, né, documental, não necessariamente o Interact, mas todos os biobancos eles conseguem ter acesso aos documentos da rede dentro do sistema, mesmo que eles não usem esse sistema que é o Interact, né? Então, eles podem ter acesso também aos documentos da rede. A rede Fiocruz de Biobancos, ela tem trabalhado, né, para dar esse acesso aos curadores, à equipe técnica dos biobancos, também a referência da qualidade das unidades, e também temos promovido, vamos promover, né, futuramente, a capacitação dos membros no uso desse sistema, que é o Interact, em breve. Bem, em relação ao papel, né, da rede Fiocruz de Biobancos na gestão documental dos biobancos. Então, nós temos realizado reuniões para alinhamento da rede Fiocruz de Biobancos, tanto com os biobancos como com a coordenação da qualidade das unidades da Fiocruz, né, justamente para mostrar como está sendo implementado o sistema de gestão da qualidade da rede, e trazer esse apoio para a implementação do sistema de gestão da qualidade dos biobancos. Então, nós temos harmonizado os procedimentos operacionais padrão da rede, né, com os procedimentos das unidades. Então, os biobancos vão incorporar esse conteúdo harmonizado pela rede nos seus procedimentos operacionais padrão. E também a rede Fiocruz de Biobanco, né, visa garantir que os biobancos que têm procedimentos específicos, que alguns biobancos têm, né, finalidades ou procedimentos que serão específicos, tenham também os seus procedimentos operacionais padrão incorporados, né, pelos modelos que serão harmonizados pela rede. E, por fim, um outro papel importante da rede é justamente divulgar, né, e conscientizar sobre o uso desses procedimentos operacionais padrão que são harmonizados pela rede entre os biobancos, né, os curadores e a equipe técnica, e também entre os pesquisadores das unidades da Fiocruz. E, para finalizar, eu trago aqui, alguns desafios, né, da nossa harmonização. Então, uma das principais é justamente as diferenças que nós temos dentro da própria instituição. Como a Daiane colocou, nós temos uma instituição muito grande, muito complexa,
Então, as diferenças de infraestrutura de cada biobanco, como o espaço disponível, a quantidade de equipamentos e os equipamentos mínimos disponíveis para o funcionamento dos biobancos, diferenças entre os recursos financeiros nas unidades. Um outro desafio que também nós temos é justamente as diferenças nos sistemas de gestão da qualidade das unidades, né? Nós temos diferentes sistemas de gestão documental, e também temos diferentes níveis de complexidade entre as unidades, né, do sistema de gestão da qualidade das unidades. Um outro desafio é o tempo requerido, né, para a harmonização dos documentos, então isso exige um comprometimento do grupo, exige um bom gerenciamento do tempo durante as reuniões também, uma boa organização da elaboração desses documentos. E, por fim, nós também temos um outro desafio que é a necessidade, né, que nós temos, às vezes, de buscar experiência de outros grupos, né, da instituição, para a elaboração de documentos específicos, né? Então, esses são alguns desafios que eu consegui elencar aqui para trazer para que vocês tenham conhecimento de como tem sido feito a nossa harmonização de procedimentos operacionais padrão dentro da rede. Eu agradeço a presença de todos e fico à disposição depois para perguntas. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigues. Vou dar continuidade à experiência da Rede Fiocruz de Biobanco na Fiocruz. Então, como dando continuidade à fala da Daiane e da Sara, né? Como é que a gente está implementando, né, esse sistema de gestão da qualidade dentro da rede Fiocruz de Biobanco, com todos os biobancos, como a Sara mencionou agora. Cada biobanco possui o seu sistema de gestão da qualidade, uma vez que a Fiocruz possui um sistema de gestão descentralizado. Então, o que nós tentamos agora fazer com todos os biobancos é implementar o que a gente chama de como é que eu posso dizer, né? O entendimento do que é um sistema de gestão da qualidade. Porque sempre quando a gente já pensa, né, em sistema de gestão da qualidade, a gente normalmente, quando as pessoas não têm muito conhecimento, elas já pensam logo que vamos engessar o processo, né? Vai tornar tudo difícil. E, na verdade, não é esse o intuito, né? Até mesmo como a Sara mencionou agora, em função de cada biobanco ter o seu próprio sistema de gestão e somado à necessidade de ter os processos harmonizados, né, daí é extremamente importante ter um sistema de gestão da qualidade implementado. E aí, como é que a gente faz isso? Então, a primeira questão, né, o primeiro objetivo da gente aqui hoje é que vocês possam compreender, né, os preceitos do sistema de gestão da qualidade, como a gente tem incorporado isso na Rede Fiocruz de Biobanco, e como esse sistema é importante e necessário aos biobancos, principalmente porque, como o sistema de gestão da qualidade implementado, ele facilita, por exemplo, a implementação da ISO 20.387, né, que eu vou falar ao final, e também dessas normativas que a Daiane mencionou, por exemplo, as normativas da ISBE, por exemplo. Então, mas antes da gente falar de fato, né, o que é um sistema de gestão da qualidade, a gente precisa ter umas definições claras para a gente conseguir implementar um sistema de gestão da qualidade, né? Que é o que é a qualidade,
o que é controle da qualidade, garantia da qualidade e, consequentemente, o famoso sistema de gestão da qualidade, né? Então, a gente vai fazer essas definições para que a gente consiga deixar o mais claro possível para quem trabalha nos biobancos, né, como implementar isso dentro da sua rede. Então, a gente começando aqui, né, sobre o que é qualidade. Qualidade é adequação ao uso e a conformidade às exigências. Então, como a Sara mencionou, como a Dai mencionou, né, como a gente tem algumas normativas a serem seguidas, então o nosso objetivo vai ser sempre o que eu quero. Se eu quero então trabalhar com a ISO 20387, então a conformidade às exigências vai ser relacionadas a ela. Um segundo passo é que confere características de grau de excelência ao produto e serviço. Então, a gente minimamente precisa atender, por exemplo, as boas práticas clínicas, integridade de dados e as resoluções de cada país, né? No Brasil, a gente chama de RD6. E um terceiro ponto, também importante, qualidade é quando um produto ou serviço atende a uma ou mais requisitos e exigências. Então, uma vez que eu defini, né, o que eu quero atender, eu vou verificar e vou planejar como eu vou executar tudo isso. E aí fica a pergunta, né? Tá, ok, como eu faço tudo isso, né? Então, a gente precisa ter essas definições de controle da qualidade. Então, o controle da qualidade, ele garante que os produtos ou serviços atendam aos padrões especificados. No caso que a gente está dando exemplo aqui, que acontece na rede Fiocruz hoje em dia, nosso padrão é a ISO 20387. Então, como eu vou fazer essa verificação, né? Vou fazer através de verificação de dados, de revisão de documentos, que é o processo que a Sara acabou de mencionar. Então, o nosso planejamento inicial foi esse, né? Um outro ponto, né, é para que a gente consiga definir a garantia da qualidade, que ela vai assegurar o cumprimento dos requisitos da qualidade estabelecido. Então, a garantia da qualidade, ela está focada em proporcionar confiança, né, de que todas as atividades que são realizadas acontecem de forma controlada. Elas são verificáveis, ou seja, elas são rastreáveis e dentro dos padrões da qualidade estabelecidos. Então, é importante que essa confiança, né, passar essa confiança de que pode ser fornecida tanto para os clientes internos quanto para clientes externos. O que eu quero dizer com clientes internos e externos? Que nem a Sara mencionou, né? Foi criado um GT onde diferentes biobancos estão padronizando os seus procedimentos para que a gente consiga fazer um único, que a rede Fiocruz, né, consiga ter um único padrão. Isso a gente, por exemplo, pode caracterizar como um cliente interno. E o cliente externo, por exemplo, cada biobanco vai ter o seu em função do pesquisador que deposita a amostra no biobanco. A gente também, com a garantia da qualidade, né, a gente precisa utilizar de ferramentas como auditorias, treinamentos, porque é muito importante realizar treinamentos, né, e nunca esquecendo do atendimento ético-regulatório, né? Como a Dai mencionou, por exemplo, no Brasil existe a diferença de biobanco para biorepositório. Então, cada país, né, cada região vai ter as suas limitações éticos regulatórias, mas é importante ter esse atendimento a todas elas. E aí a gente vem com o famoso, né, sistema de gestão da qualidade, né, que ele nada mais é do que ele é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos e estabelece, né, a política, o objetivo, os processos e serão suficientes para alcançar as metas que foram relacionadas à qualidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O sistema de gestão da qualidade, ele envolve processos, procedimentos e responsabilidades claramente definidos que vão auxiliar a organização a atingir a sua política de qualidade e seus objetivos. E é importante também destacar, né, que a elaboração e aprovação de procedimentos, ela é um dos mecanismos, né?
Mas dentro do sistema de gestão da qualidade, envolve também gestão de não conformidades, gestão de risco, análise críticas e auditorias, etc., que eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, com essas definições, né, eu acho que a gente consegue entender que o sistema de gestão da qualidade, a importância dele é porque ele não abrange somente a qualidade do produto final ou do serviço, né, mas ele abrange todas as etapas do processo. Então, se a gente quer atender a ISO 20387, é importante ter o sistema de gestão da qualidade, porque é com o sistema de gestão da qualidade que a gente vai garantir que o controle e a garantia da qualidade estão funcionando. Tá? E aí, como é que a gente começa a implementar, né, e a fazer essa gestão do sistema de gestão da qualidade, né? Como é que a gente controla todos esses processos? Minimamente, a gente tem que ter, né, a definição de pessoal. Então, a gente precisa ter procedimentos, né, que relacionem as competências de cada atividade, né? E a gente também precisa ter procedimentos que determinam, né, como é que acontece a seleção, o treinamento e a qualificação do pessoal. Porque sem pessoas, né, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Nunca esquecendo, né, do atendimento ao ético regulatório e as normas de biossegurança e bioproteção equivalentes a cada país. Um outro aspecto muito importante também é os equipamentos e os sistemas que serão utilizados, né? Eles precisam ser apropriados ao uso pretendido. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eles devem ser mantidos, exemplo, calibrados e verificados conforme necessário, não estão sempre conforme, no nosso caso aqui de novo, a ISO, ela solicita, para garantir a confiabilidade e a precisão dos dados, permitindo a reprodutibilidade das pesquisas. Então, isso é muito importante que a gente tenha equipamentos e sistemas apropriados ao uso pretendido. E um outro tópico também importante é a metodologia, né? O sistema de gestão da qualidade, a gente precisa definir qual é a metodologia, né, que a gente vai utilizar para realizar o sistema de gestão da qualidade. Como a gente vai usar os procedimentos e as práticas de gestão. E a metodologia, ela, para além disso, ela é sobre fazer com que as pessoas entendam a importância das suas funções. E aí, o que eu quero dizer com isso? Não adianta um gestor, por exemplo, criar um procedimento, entregar para um setor e falar, executa isso. Não, isso não funciona. Como a Sara mencionou, por exemplo, a gente está fazendo a padronização, né, e a harmonização dos biobancos. Nada melhor do que cada biobanco falar da sua realidade para que a gente consiga achar o caminho comum e que atenda às regulações para que a gente consiga elaborar um procedimento. Porque aí dessa forma a gente garante não só o atendimento às legislações, mas principalmente que ele faça sentido para a instituição que vai utilizá-la e que eles utilizem de fato. Porque quando a gente cria um procedimento que não é comunicado e que não tem a participação de todo mundo, ele se torna um documento que ele fica ali só para a auditoria ver, né? Como a gente costuma dizer por aqui. E os suprimentos, né? Eles precisam ser adequados às especificações exigidas pelos processos. Então, com isso, o que a gente entende, né? Para que eu possa ter um sistema de gestão da qualidade, eu preciso definir a estrutura que eu vou ter documental, eu preciso ter os controles de documento, né? Eu preciso mapear os meus processos para todos saibam, né, o que cada um vai precisar fazer e quais as atividades que são executadas. Eu preciso padronizar esses processos, né, os procedimentos. Preciso fazer, né, ter uma política de treinamento para que todos sejam treinados igualmente nos procedimentos a serem executados. Eu preciso ter uma gestão de melhoria, que nesse caso inclui a gestão de não conformidade, porque eu preciso estar sempre verificando, né, a necessidade de melhorar o meu processo. A gestão de risco, né, porque todo processo existe um risco inerente, então a gestão de risco é super importante também nesse caso.
e a auditoria interna, porque através dessas auditorias eu vou verificar se tudo isso que eu planejei e que eu estou executando faz sentido para aquela instituição. E após a auditoria, eu vou fazer essa análise crítica, justamente para ter esse processo mapeado, não somente mapeado, né, para ter esse processo analisado com as partes interessadas. Tá, Rodrigues, eu criei todo esse conjunto de processos. Mas como é que eu sei que eu tenho que fazer tudo isso, mas como é que eu inicio tudo isso, né? E a importância do sistema de gestão da qualidade é através, ele te oferece ferramentas que normalmente a gente até utiliza, a gente às vezes só não sabe o nome dela ou às vezes não sabe como aplicar. Então, nesse caso aqui, é super importante o ciclo PDCA. E o que que o ciclo PDCA nos ensina, né? O planejamento. Então, antes de mais nada, a gente precisa planejar o que a gente vai executar. Então, a gente precisa definir os nossos objetivos, escolher os métodos que a gente vai utilizar para atender às metas estabelecidas e assim a gente escrever tudo isso e começar a executar. Indo para o segundo passo do ciclo PDCA, que vai ser a execução. Então, uma vez que eu estabeleci tudo aquilo, eu vou trabalhar em equipe. Então, eu vou fazer esse trabalho em equipe, eu vou fazer esse processo de educação e treinamento dos métodos utilizados e vou realizar o trabalho propriamente dito. Então, por exemplo, quando a Rede Fiocruz de Biobanco planejou todas essas ações, foi exatamente isso que nós fizemos. A gente planejou, está executando agora, então uma das ferramentas que a Sara está fazendo, né, que essa harmonização é esse trabalho com a equipe, e aí com isso, somente com a execução, a gente consegue verificar, que é o cheque, né, se o resultado, se o planejamento é o trabalho necessário para ser executado. Então, o padrão estabelecido está funcionando? Se não tiver, também não é nenhum problema. Porque aí, com a melhoria contínua, a gente vem justamente na ação, por isso que é importante essa análise crítica, né? Então, baseado no que a gente está vendo ali, a gente faz uma análise e muda o roteiro de novo. Então, assim, é para dizer que o sistema de gestão da qualidade ele não é engessado. Ele só pede que as coisas sejam padronizadas e documentadas para que a gente consiga visualmente estabelecer critérios e entender em que ponto a gente precisa melhorar. Então, o ciclo PDCA ele funciona dessa forma, e ele não é uma coisa que vai acontecer uma vez por ano ou uma vez por mês, ele pode acontecer o tempo inteiro. Você planejou, começou a executar o seu planejamento, viu que não está dando certo, não tem problema. Você vem, registra e muda o seu plano de ação. Então, o ciclo PDCA, né, principalmente fazendo esse contraponto com a ISO 20.387, ele nos ajuda a assegurar a melhoria contínua do sistema de gestão do biobanco, ele nos ajuda a garantir a rastreabilidade e a confiabilidade das amostras biológicas, ele ajuda a gestão de risco na redução dos erros operacionais, ele facilita auditorias internas e externas, né, para certificação ou acreditação que cada biobanco queira, e ele melhora a eficiência operacional, otimizando recursos e também minimizando o desperdício, porque o uso do PDCA ele fortalece o compromisso do biobanco com a qualidade, segurança e a confiabilidade das amostras, né, facilitando a aderência da necessidade da ISO e aumentando a credibilidade da instituição junto à sua comunidade científica. Mas eu gosto muito dessa figura quando a gente fala de gestão da qualidade, porque a gente precisa ter muito em mente a importância de tudo isso ser documentado, porque existe uma diferença, né? E por que que tem que ter esse processo documentado? Porque existe uma diferença entre mudança diferente de melhoria, né? Uma mudança, ela sempre deve ser identificada, testada e implementada. Ou seja, quando a gente tem um sistema de gestão da qualidade, a gente consegue fazer essa identificação porque tem um processo, então a gente consegue identificar qual é o processo e qual é o item daquele processo a ser alterado, né? Então, uma mudança, ela nem sempre resulta numa melhoria,
Porque uma melhoria, ela pressupõe um impacto positivo em algum indicador. E quando a gente não tem um processo padronizado, eu posso fazer de uma forma, você pode fazer de outra. Então, assim, como é que a gente vai saber o que de fato está funcionando? Por isso que é importante, mais uma vez reforçando essa questão que a Sara mencionou, né, de juntar todo mundo, de fazer esse processo de harmonização, para que quando a gente consiga ter o nosso processo, qualquer mudança que seja necessária, a gente vai ter a certeza de que ela vai ser identificada, ela vai ser testada e ela vai resultar numa melhoria. Porque quando a gente não tem o processo de gestão da qualidade, a gente não garante que toda mudança resulta num processo de melhoria, né? E até porque uma melhoria, ela precisa de uma mudança, porque a mudança, ela pressupõe a alteração de uma situação, de um processo ou dentro de um sistema. Então, quando a gente não tem um sistema de gestão da qualidade, qualquer mudança que a gente faça, a gente não consegue de fato identificar se ela resulta numa melhoria. Então, mais um exemplo, né, da importância do sistema de gestão da qualidade ao ser implementado. E aí, para que tudo. Por que que você falou tudo sobre essa questão do sistema de gestão da qualidade, né, Rodrigues? Porque a gente estava pensando na ISO, né? Porque a ISO, que é a nossa diretriz aqui, né, a que a gente utiliza no Brasil, mas ela é uma diretriz internacional, ela estabelece requisitos gerais para as atividades do biobanco. E o que que isso inclui, né? Ela inclui processos como coleta, obtenção, aquisição, depósito, registro, catálogo, classificação, armazenamento, distribuição, transporte. Ou seja, ela exige que os biobancos tenham processos para para todas essas ações. Então, quando você tem um sistema de gestão da qualidade implementado, que a sua equipe já entende, fica muito mais fácil você conseguir criar todos esses processos para atender ao que a ISO solicita, né? E outra coisa também que a ISO solicita, né, o atendimento às legislações éticas e regulatórias, a legislações relacionadas à biossegurança e bioproteção, para que a gente consiga permitir pesquisas reprodutivas. Então, uma vez que a gente já tem o processo de sistema de gestão da qualidade implementado, quando a gente pega a ISO, né, para ser implementada ao nosso biobanco, tudo se torna muito mais fácil, porque você só vai ir moldando o seu sistema de gestão da qualidade às necessidades específicas da ISO. E aí, como exemplo, né, no item 4.1 da ISO, ela exige, né, como eu falei, né, possuir procedimento para todas as atividades relacionadas ao biobanco. Ela coloca e ela especifica, né, atendendo às legislações locais para o material e os dados associados, informações devem ser geradas dentro de um sistema de gestão da qualidade implementado. Ou seja, a própria ISO já exige que o biobanco tenha um sistema de gestão da qualidade. Porque como a ISO, né, já tem esse entendimento, né, quando você não tem um sistema de gestão da qualidade, muito difícil você conseguir controlar e fazer todas essas ações de melhorias que a gente conversou anteriormente. Ela também pede, né, a identificação das pessoas que realizam as atividades. Lembra lá de quando eu mencionei, né, como é que a gente controla o processo? E as pessoas é o primeiro item a ser executado? E a ISO também entende isso, né? Porque as pessoas é o centro de tudo. Então, quando a gente não possui essa identificação e esses treinamentos das pessoas que realizam cada atividade, a gente já de cara não consegue atender ao que a ISO nos solicita. E um outro item também que a ISO cobra é gestão de riscos e oportunidades de melhoria. Então, quando você já tem um sistema de gestão da qualidade implementado, quando você chega na ISO, mais uma vez eu vou repetir a minha fala, você só vai ajustar o seu sistema aos determinados padrões que a ISO cobra. E, normalmente, quando a gente já tem um sistema de gestão da qualidade implementado, a gente consegue atender normalmente qualquer tipo de diretriz. O que você vai fazer é um ajuste ou outro, uma inserção ou outra de algum procedimento, mas um sistema de gestão da qualidade, como a gente já conversou sobre antes, né, ele já atende a todos esses requisitos naturalmente.
Um outro item, né, que a ISO cobra, né, é a imparcialidade, né? Então, por isso que é importante possuir todos os processos documentados, incluindo os POPs e os registros, né? Isso também ajuda a demonstrar a imparcialidade e os critérios adotados dentro de cada biobanco. E, de novo, né, a ISO cobra a gestão de risco. Então, ou seja, para cada critério ou para cada critério adotado, né, a gente sempre tem que fazer a gestão de riscos do processo. A confidencialidade, que também é muito importante, né, e a importância de testar os sistemas utilizados é, mais uma vez, a importância de salientar a importância das pessoas envolvidas, porque a cada sistema que a gente utiliza, a gente precisa documentar e testar a segurança e a confidencialidade deles. E aí, o último item, né, que a ISO cobra, ela cobra demais itens, mas, mais uma vez, como eu mencionei, né, uma vez que a gente tem um sistema de gestão da qualidade, a gente já está atendendo aqueles requisitos. Eu só quis chamar atenção para esses itens em destaque. E esse último item, que é, como eu falei, a própria ISO, ela cobra requisitos do sistema de gestão da qualidade dos biobancos. Então, uma vez que a gente tem um sistema de gestão da qualidade, a gente naturalmente atende a ISO e a gente não vai ter muitos problemas para qualquer outro tipo de legislação que o biobanco queira ou tenha necessidade de atender. Era isso, pessoal. Obrigado. Buenas tardes, boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês agora, como última apresentação, né, desse ciclo de apresentações, a experiência que eu venho tendo na implementação de um biobanco na minha unidade da Fiocruz. Estou um pouco confusa se vocês estão vendo bem. Se não estiverem, por favor, alguém da organização me avise. Bom, eu me chamo Cristiane, sou pesquisadora clínica, como a doutora Cíntia já introduziu. Sou pesquisadora clínica da Fiocruz, em uma das unidades que fica localizada no Nordeste do Brasil. O Brasil é um país muito grande, como vocês já sabem, já bem sabem, e eu sou pesquisadora não há muito tempo, né? Eu comecei na Fiocruz como pesquisadora em 2019, então eu estou próxima de fazer 6 anos de atuação na instituição. E gostaria de compartilhar com vocês essa experiência, porque logo que eu assumi, né, o meu cargo como pesquisadora na Fiocruz daqui, estava se iniciando esse movimento
para que nossa unidade tivesse um biobanco. Então, a minha fala hoje é muito mais no sentido de compartilhar com vocês essa experiência para que talvez sirva de exemplo para alguém ou para alguma equipe ou para algum serviço, mais do que ensinar alguma coisa aqui hoje. Vou compartilhar do meu ponto de vista, né, profissional individual, né, e ao final fico disponível para dúvidas e perguntas. Bom, então, como o Daiane já falou anteriormente, esse mapa nos traduz as unidades, né, nos mostra as unidades da Fiocruz que estão distribuídas, né, no nosso território nacional. E aí eu gostaria de começar mostrando para vocês um biobanco que é bem grande, que tem capacidade para milhares de amostras, que é um biobanco que já está credenciado e que fica no Sudeste, bem próximo ao nosso castelo, que é a nossa sede da instituição no Rio de Janeiro. Então, vocês podem observar nessas imagens que é um biobanco muito bem estruturado e com tecnologia bem moderna. Convido para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento desse biobanco, que inicialmente começou como um biobanco voltado para a Covid-19, mas que depois foi modificado, né, foi ampliado o escopo para que seja um grande biobanco da biodiversidade e de saúde humana. Então, vai ser um biobanco que vai colecionar, né, e armazenar em longo prazo amostras não só de seres humanos, mas também amostras de outras espécies da biodiversidade brasileira. Então, aqui tem um artigo que vocês podem ler, que conta essa experiência, né, essa rica experiência desse primeiro biobanco credenciado na nossa rede. Então, aqui é uma representação esquemática desse grandioso biobanco, que nós chamamos de Biobanco da Biodiversidade e Saúde, BBS, que vai colecionar material biológico humano, coleção de vírus, coleções do meio ambiente e também vai guardar algumas coleções de backup, né, das coleções biológicas da Fiocruz, que já funcionavam antes na nossa instituição. E quero mostrar também o nosso exemplo aqui local. Quando eu comecei, eu imaginava que biobanco teria que ser necessariamente uma estrutura grandiosa como esse primeiro biobanco que eu mostrei para vocês, né, o BBS. Mas não, um biobanco pode ser uma estrutura muito pequena e muito simples, como está nascendo o nosso biobanco aqui no Nordeste do Brasil, com essa estrutura muito simples, com apenas um freezer, né, um deep freezer, além de outro de backup, e uma equipe pequena também, num espaço pequeno. Bom, e gostaria de contar para vocês como um pouco sobre essa trajetória, né? Desde que eu entrei na Fiocruz em 2019, o que foi que a gente percorreu, né? Desde lá até aqui, como pesquisadora fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Só para recordar o que Daiane falou na primeira apresentação, né? Tudo começou em 2014, quando a Fiocruz deu o primeiro passo, né? No sentido de instituir, né, um sistema de biobancos de guarda de amostras em longo prazo, com essas normativas intrainstitucionais, né? Em 2014, seguindo a outra portaria que criou a rede Fiocruz de Biobancos em 2015, e uma outra normativa intrainstitucional que criou o comitê gestor, né, do qual nós fazemos parte, essa equipe faz parte, da rede Fiocruz de Biobancos. Bom, então aqui localmente, né, na Fiocruz Pernambuco, que também tem o nome de Instituto Ageu Magalhães, para que vocês não fiquem confusos,
esse trabalho iniciou em 2018, né, quando a diretoria da instituição, de fato, sinalizou a intenção, né, de constituir a sua própria unidade de biobanco aqui. E aí, em 2019, já começamos que foi o ano que eu ingressei na Fiocruz, já começamos a participar do comitê gestor, das reuniões, né, do comitê gestor, e começou todo esse aprendizado, né, muito intenso e muito rico nesse assunto que eu considero muito futurista, né, muito do futuro. Então, entramos eu e Janaína Miranda. A doutora Janaína Miranda é a curadora do biobanco, né, do futuro biobanco, porque nós temos o espaço físico, né, mas ainda não fomos credenciados e não iniciamos nossas atividades. Então, iniciamos essa participação. Infelizmente, em 2020, as atividades foram interrompidas pela pandemia. E em 2021, foram reiniciadas, sendo marcadas pela instituição de um grupo de trabalho interno na nossa instituição, né, na nossa unidade institucional aqui em Recife, Pernambuco, onde a vice-diretoria de pesquisa, com o aval da diretoria de pesquisa aqui local, instituiu o grupo de trabalho do biobanco, do futuro biobanco do Instituto Ageu Magalhães, que a gente carinhosamente apelida de BIAN. Em 2022, nós começamos a pensar num possível protocolo, né, de desenvolvimento, que é o documento onde a gente detalha toda a estrutura do biobanco, toda a infraestrutura, tudo sobre os tipos de amostra que a gente deseja, que a gente pretende colecionar, né? Todos os nossos processos. A gente começou a se debruçar sobre a escrita desse protocolo, né? A construção desse protocolo, com o apoio muito valioso, né? Da Rede Fiocruz de Biobancos, em especial da Daiane Sertório. Inicialmente, propusemos um protocolo voltado para amostras de doenças raras, né, e posteriormente nós ampliamos, né, esse escopo, o que foi um aprendizado interessante, né, que a gente viu que é interessante a gente ter um biobanco com um escopo mais amplo, mesmo que no início a gente pretenda focar em alguma doença ou algum agravo específico ou alguma população específica. E então, em novembro de 2022, a direção da nossa unidade aqui do IAM assinou, né, os documentos confirmando, né, e se comprometendo com a responsabilidade de iniciar essa implementação do BIAN. Bom, em 2023 e 2024, foram 2 anos bem intensos de trabalhos, onde nós nos engajamos, eu e Janaína, nos engajamos na produção dos procedimentos operacionais padrão, né? Sara e Rodrigues já explanaram muito bem, Sara explicou como a gente trabalha, né? Então, nós estamos participando ativamente da produção desses POPs, o que tem sido de grande valor, porque, além do aprendizado enorme, nós trazemos para dentro da nossa unidade, né, essa harmonização e também levamos para a harmonização, né, para essa construção, nossas necessidades locais e nossos saberes também. Bom, aqui é só para a gente não esquecer, né? Fiz questão de colocar isso, como foi. Vocês veem que a ISO 20387 é a grande estrela dessa tarde, né? Porque todas as apresentações comentaram sobre essa norma. Então, é muito importante que nessa atividade de biobanco não só estejamos em consonância com as normativas locais, intrainstitucionais e nacionais da nossa nação, mas também com normativas internacionais, justamente porque biobanco visa o compartilhamento, né, e não o confinamento de amostras e dados associados. Então, se a gente pensa num trabalho
de compartilhar no futuro, é muito importante que isso, desde o início, esteja não só em harmonia intrainstitucional, em harmonia nacional, mas também em harmonia internacional. Então, depois desses anos, né, desde 2019, no último outubro, né, outubro de 2024, nós finalmente inauguramos o nosso espaço, nosso pequeno espaço, aqui no Instituto Ageu Magalhães, né. Nessa imagem vocês podem ver Janaína Miranda, que é a nossa curadora, o nosso diretor, doutor Pedro Miguel, nosso vice-diretor, doutor Manuel, e uma pesquisadora importantíssima associada, que é a doutora Norma Lucena, que foi por nos termos associado a um grande projeto que ela lidera, né, um projeto que tem um cunho nacional, de Estado, digamos assim, que nós conseguimos chegar a esse ponto mais rápido, ao ponto de termos a estrutura física, antes mesmo de termos a nossa estrutura protocolar, né, do nosso protocolo de desenvolvimento. Então, aqui é uma planta, para vocês terem noção, todo esse espaço em azul, né, é o espaço que foi dedicado a esse grande projeto da doutora Norma Lucena, né, que é o projeto Genomas Nordeste, né, Rede Genômica do Nordeste, me desculpem, que apelidamos de REGENE, que está ligado a um projeto, né, de Estado, que é o Genomas Brasil, que visa sequenciar o genoma completo da população brasileira, com toda a sua mistura étnica. E essa pequena área de pouco mais de 10 metros quadrados é o nosso biobanco. Vejam que essa pequena área pode chegar a ter capacidade, dependendo do equipamento que a gente escolha e consiga adquirir para colocar aqui, a gente pode chegar a ter capacidade para armazenar até 200 mil amostras, de 80 a 200 mil amostras, vai depender do que a gente consiga de equipamentos. Bom, e a gente continua trabalhando, né? Entre 2004 e 2025, a gente também se associou a um grupo que vem realizando a tradução do manual da ISBER, né? Eu acho que foi Daiane que já comentou da ISBER, Sara também comentou da ISBER. A ISBER é uma sociedade internacional que é dedicada, né, ao estudo e harmonização de processos para repositórios ambientais e de amostras biológicas. Então, nós estamos fazendo parte de um grupo de tradução, né, certificado pela própria ISBER, onde nós estamos fazendo a tradução para o português do Brasil e português de Portugal. Então, tem sido também uma experiência riquíssima, onde nós trabalhamos juntos com pesquisadores de Portugal e venho aprendendo bastante, né, todas nós. Espero que em breve tenhamos essa versão para compartilhar com vocês. Bom, então, vou voltar um pouquinho só para comentar com vocês que aqui eu já começo a perceber como é importante, né, e gostaria muito de passar isso para vocês, de como é importante, além de fazermos essas pontes, né, criar essa rede dentro do nosso país, como é importante a gente também criar pontes com outros países, né, principalmente na nossa região. Então, é nesse momento que eu acho muito importante comentar com vocês sobre a iniciativa da The Global Health Network. Tudo começou até antes de eu entrar na Fiocruz. Eu já desenvolvi algumas coisas em pesquisa e tive contato com essa iniciativa, que ela fica localizada originalmente na Universidade de Oxford, mas tem um foco muito grande nas regiões do mundo de baixa renda, né? Então,
Gostaria muito que vocês conhecessem, para quem não conhece, e para quem conhece, mas ainda não tem um registro gratuito na plataforma, possa se animar para se registrar, né? Então, essa iniciativa, ela reúne, né, como num grande campus virtual, um grande número de recursos, né, e de grupos membros. Esse recurso é muito interessante sobre pesquisa clínica, só como a título de exemplo, né, onde você vai caminhando por dentro desse campus e vai encontrando vários recursos que podem apoiar você, tanto a desenhar estudos, como a conseguir financiamento, como a conduzir também estudos e fazer networking. E alberga vários outros sites, né, vários hubs de muitas iniciativas no mundo inteiro. Aqui vocês podem ver a iniciativa o pilar, né, da América Latina e Caribe, da The Global Health Network, e também os pilares que são muito fortes na África e na Ásia. Aqui nós temos também um hub específico para a Fiocruz, né? A partir de 2019, a Fiocruz assinou um memorando de entendimento com a TGHN, né? Com a fundadora da TGHN, e começou a trabalhar em colaboração cada vez mais forte. Então, lá vocês podem acessar na página de hubs, vocês podem encontrar o hub da Fiocruz, e dentro do hub da Fiocruz, nos produtos de pesquisa, nós temos um espaço dedicado para biobancos, onde trabalhamos ativamente também com a colaboração da Rede Fiocruz de Biobancos, na alimentação desses recursos, muito voltado para línguas além do inglês, né? As línguas que são, em geral, pouco difundidas na ciência, como o espanhol e o português. Então, foi fruto dessa colaboração, né, dentro dos trabalhos com a The Global Health Network, América Latina e Caribe, que surgiu essa colaboração muito prazerosa com a Universidade Cayetano Heredia, que resultou nesse encontro de hoje à tarde, né, e surgiu também a ideia de um clube de investigação, certo? Um clube de pesquisa, em português. Um clube de pesquisa onde nós nós ganhamos um sítio próprio, né, no hub da TGHN LAC. Nesse QR Code, vocês podem acessar, né, a nossa página, e lá nós vamos estar alimentando essa página com os recursos interessantes para biobancos, né, e tentando focar bastante nas nossas línguas. Aqui é um exemplo de um banner que fizemos desse evento de hoje à tarde, né? Nós fizemos aqui também, e também difundimos aqui e nos nossos canais, né? Da Fiocruz e da TGHN LAC. E gostaria de ir finalizando, dizendo para vocês que os próximos passos aqui localmente, dentro dessa rede, que com esse apoio, né, importante apoio da Rede Fiocruz de Biobancos, nós estamos já finalizando o protocolo de desenvolvimento do nosso biobanco, né, para apresentar a nossa plataforma de ética em pesquisa. Nós temos um sistema brasileiro muito forte e muito rígido de ética em pesquisa, que é um sistema nacional informatizado, onde precisamos apresentar esse protocolo para que ele seja apreciado para que depois comecemos nossas atividades em biobanco aqui na nossa unidade Recife, Pernambuco. Bom, e também como perspectivas, né, futuras, nós estamos desenvolvendo outros trabalhos científicos em colaboração com a Universidade Peruana Cayetano Heredia, Rede Fiocruz de Biobancos, TGHN LAC, e também trouxemos
para essa colaboração, para esse grupo, a Universidade Científica del Sur, através de um outro trabalho paralelo que eu desenvolvo junto também com a TGHN-LAC, de mentoria em pesquisa de alunos de medicina, né, de vários lugares do mundo. Então, já temos 2 projetos em desenvolvimento. Gostaria de concluir com meus agradecimentos, uma curiosidade sobre mim: eu sou filha de peruano, né, então gostaria de pedir desculpas por não ter feito a apresentação em espanhol, mas pensei que não seria uma boa oportunidade para praticar o meu portunhol. Estou estudando atualmente aulas particulares de espanhol para melhorar, inclusive para fazer uma prova de proficiência. E gostaria de dizer que, por isso, e por também eu ser casada com um peruano, essa é uma foto nossa, de quase 15 anos atrás, nas ruínas de Pachacamac, próximas de Lima, né, ali nas cercanias de Lima. Hoje estamos fazendo 14 anos de casamento, por isso quis trazer isso para vocês aqui, e para dizer como para mim é importante esse intercâmbio com o Peru, e espero que dure muito. Muito obrigada, boa tarde a todos. Deixo aqui também, eu acho que não saiu, gente. Eu vou apresentar para vocês ainda, para que vocês entrem num QR Code. Ok. Esse código, né, esse link é para que vocês ingressem e respondam sobre o interesse de participar do clube de pesquisa em biobancos. Agradecemos a nuestros ponentes por sus excelentes presentaciones. Obrigadas A aos continuación oradores procederemos pelas con la ronda de excelentes preguntas, apresentações. Agora teremos uma en lo que rodada los de participantes perguntas, también em que os pueden formular participantes sus também consultas poderão a través fazer de as la suas sección o consultas casilla através preguntas y respuestas. do Q&A. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Esta es formulada por Vamos Johnny começar pela Lucho. primeira pergunta aqui. La titularidad A permanece al titularidade participante, permanece do aún las participante, muestras sean anonimizadas. ainda que as amostras sejam anônimas? Boa tarde, Johnny. Obrigada pela pergunta. Quanto à questão de titularidade, é sempre do participante, tanto que em qualquer momento ele pode retirar o consentimento e solicitar o descarte desse material biológico. Quanto à anonimização, na maioria dos casos, os biobancos da Rede Fiocruz trabalham com o consentimento dos participantes. Então, nesses casos, as amostras estão no biobanco identificadas, mas para transferência aos pesquisadores acontece uma pseudonimização. Então, para o uso, elas são pseudonimizadas, mas nós nunca quebramos a vinculação da informação, porque na regulação nacional brasileira, nós temos o dever de entregar a esses participantes os resultados de pesquisa e também resultados especialmente os que impliquem em impactos na saúde desse participante ou dos seus familiares. Então, só recebemos amostras anonimizadas
em casos muito particulares, como, por exemplo, amostras da pandemia de Covid, na qual a Fiocruz atuou muito diretamente no diagnóstico da doença. Então, essas amostras foram transferidas para um dos nossos biobancos de forma anonimizada, pois não havia possibilidade de recontato com essas pessoas e consentimento, então nós obtivemos aprovação ética para a inclusão anonimizada dessas pessoas, dessas amostras. Mas, de forma geral, a lógica é que não sejam anonimizados dentro do biobanco, mas sim para transferência. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta Vamos de Omar continuar com a Flores. próxima Se pergunta de encuentran Omar Flores. acreditados con la Vocês ISO estão credenciados pela ISO 23387-2018. 20387 de 2018? Boa tarde, Osmar. No Brasil, a ISO, né, realmente é uma norma acreditadora, e no Brasil a acreditação vai ter início nesse ano. Então, nossos biobancos, um deles se voluntariou para esse processo inicial de acreditação, junto ao Inmetro, que é a instituição acreditadora aqui no Brasil. Então, a gente ainda não tem acreditação porque ainda não existe acreditação no Brasil, está em processo de construção. Mas pretendemos acreditar os biobancos assim que esse processo esteja disponível. Obrigada pela pergunta. Muchas gracias. Muito Continuamos obrigada. con otra pregunta Vamos de continuar com outra Johnny Lucho. pergunta. Johnny Nos Lucho, indica que se por podría dar un favor, ejemplo de sostenibilidad seria possível dar um económica. exemplo de sustentabilidade econômica? Essa é uma excelente pergunta, Johnny. Estamos, né, em uma instituição pública e recursos nem sempre são abundantes. E temos também no nosso contexto a questão de que material biológico, tanto humano quanto da biodiversidade, não pode ser comercializado, mas não existe impedimento para recuperação de custos. Então, um dos nossos biobancos está trabalhando num modelo de recuperação de custos operacionais para trabalhar numa proposta de sustentabilidade econômica para o biobanco. Já existem alguns modelos internacionais nesse sentido. Então, quando a gente fala de sustentabilidade econômica, né, é nesse sentido, na busca de recursos tanto públicos quanto na recuperação de custos operacionais. Obrigada pela pergunta. Muchas gracias. Muito Continuamos con la obrigada. pregunta de Vamos Henry continuar Álvarez. com a ¿Cuáles son pergunta los de Henry requisitos Álvares. para que Quais são os registren los requisitos biobancos? para que os biobancos sejam registrados? Excelente pergunta também. Isso vai depender muito de acordo com o país onde esse biobanco está. No Brasil, nós temos uma norma operacional que define os documentos a serem apresentados, que é a norma operacional número 1. Seu anexo apresenta os documentos que precisam ser apresentados. E esses documentos são uma declaração de responsabilidade institucional, no qual a instituição se responsabiliza pelos elementos financeiros e técnicos de manutenção do biobanco, uma declaração de gerenciamento, que apresenta os responsáveis pela condução do biobanco e suas operações, uma declaração de compromisso de envio de relatórios a esse Sistema Nacional de Ética em Pesquisa a cada 5 anos, também o regimento interno do biobanco, que define como o biobanco opera, qual é a sua estrutura, que infraestrutura e estrutura de RH da instituição fazem aporte, né, no biobanco, acompanham o biobanco.
também a apresentação dos procedimentos operacionais padrão que o biobanco utilizará, especialmente em relação à coleta, processamento, armazenamento e descarte de material biológico. Também informações que serão coletadas, o tipo, né, de informações que serão coletadas dos participantes e das amostras, os termos de consentimento e assentimento, assentimento para as diferentes idades, a partir dos 7 anos e até os 17 anos e 11 meses, e consentimento, e também para pessoas com ausência de autonomia, e os consentimentos para adultos e responsáveis legais. Então, esses são os documentos mínimos a serem apresentados aqui no Brasil para credenciamento de um biobanco. Toda essa submissão é feita por meio da plataforma Brasil, assim como a Cristiane apresentou para vocês. Na minha fala lá no início, eu disse que nosso primeiro biobanco foi credenciado ainda em papel, né? Então, foi um processo que ao longo do tempo foi evoluindo e vai continuar evoluindo. Então, hoje, no Brasil, o credenciamento de um biobanco é feito junto à plataforma Brasil e existe um ofício circular publicado em 2021 ou 22, me corrija, Sara, que eu sempre perco, se você lembrar. Foi publicado um ofício circular que determina normas para o credenciamento de biobancos junto ao sistema CEP-CONEP. Então, utilizando a mesma estrutura, né, que se 2021. usa para credenciamento de cadastro de projetos de pesquisa. Obrigada, Sara. Então, em 2021, foi apresentado esse documento que dá o passo a passo, né, de como preencher a plataforma Brasil para credenciamento. Obrigada. Lá, vou apoiar o Henrique nas perguntas em inglês e português. Primeiro, nós temos uma pergunta do André também, se é possível que outro órgão público faça o uso de algum biobanco da rede Fiocruz, se sim, se já existe um custo definido. Sara sinalizou que gostaria de responder, por gentileza. Sim, obrigada, André, pela pergunta. A resposta é sim, né? É possível que outro órgão público faça o uso de algum biobanco da rede Fiocruz. A rede Fiocruz de Biobancos, ela organiza e armazena material biológico humano para disponibilizar para a comunidade científica. Claro que a prioridade de disponibilização desse material é para a própria instituição, a Fiocruz, para o incentivo das pesquisas dentro da instituição, para pesquisadores, mas consultas, né, de disponibilidade de material para outros órgãos, eles podem também ser enviados para a rede, então os curadores e o comitê gestor, eles podem então fazer uma análise desse pedido e então esse material ele pode ser fornecido sim, né? E também pode receber esse material para ser armazenado dentro dos biobancos da rede Fiocruz. Se existe um custo definido, né? Como a Dai falou, no Brasil a gente não pode comercializar material biológico humano armazenado em biobanco e em biorrepositório, né? Mas claro que existem outros, podem existir custos, né, envolvidos nessas operações de transferência de material biológico, como custo de transporte, né, ou de material, no caso, se a coleta ainda for feita. Então, essas são etapas que precisam ser acordadas entre as partes, né? Muito obrigada, Sara. Vou aproveitar algumas perguntas em português, e aí nos minutos finais a gente pode cada um endereçar o que gostaria de compartilhar diante de tantas perguntas que temos. Sobre os sistemas, e aí vou deixar que vocês fiquem à vontade para compartilhar. A Cristina está perguntando quais os sistemas utilizados para a gestão de dados para os acervos, e a Amanda está perguntando sobre o sistema de gerenciamento de amostras, qual que é utilizado, e sobre o desafio do corpo clínico para a realização da coleta de amostras.
Excelente pergunta. Não existe biobanco sem sistema de gerenciamento de amostras e dados, né? Esse é realmente o cerne, né? O coração dos biobancos. Aqui na Rede Fiocruz de Biobancos, nós utilizamos dois sistemas para entrada e gestão dessas informações. Então, nós utilizamos o REDCap para entrada de dados e utilizamos o Norai Banks para gestão dessas informações. E quanto a qual é utilizado, então, já respondendo a pergunta da Amanda também, e quanto ao desafio, né, quanto ao corpo clínico para realização de coletas, dentro da Fiocruz a gente não coleta amostras só de ambiente ambulatorial, né, ou assistencial. Então, nós temos dois elementos aí. No aspecto ambulatorial, se utiliza a lógica de utilizar a mesma coleta, especialmente quando a gente fala de sangue, né? Então, a proposta é não aumentar o trabalho da equipe clínica, e a equipe técnica dos biobancos apoia com a coleta de dados, para que não aumente, né, o trabalho da equipe da assistência. E na pesquisa, né, os pesquisadores utilizam, compartilham com o biobanco os procedimentos que utilizarão na pesquisa, né, seus protocolos operacionais padrão, ou seus. E o biobanco avalia isso e discute até com o pesquisador possibilidades de ajuste, caso seja necessário, para que as amostras sejam incorporadas ao biobanco. Então, tudo tem sido realmente trabalhado com alinhamento. Então, nesses diferentes cenários, né? Então é isso. Obrigada, Amanda e Cristiane, pelas perguntas. Obrigada, Daiane, também pelas respostas. E aproveitando, porque tem uma muito boa, que é sobre os desafios da formação de uma rede Fiocruz de Biobanco. Então, qual é o desafio para essa criação de rede aqui? Essa é uma excelente pergunta também. É uma fala que eu uso muito aqui dentro da rede, né, com a questão de desafios, porque quando a gente fala em rede, a gente envolve diversas pessoas nas discussões, como a gente colocou, né? Nada aqui na Rede Fiocruz de Biobancos é top-down. Tudo é discutido com todos os atores envolvidos para que a melhor solução seja acordada, né? Então, os desafios estão realmente na questão, o tempo, né? Um elemento que pesa, mas eu sempre falo isso, né? Que quando a gente trabalha juntos, a gente pode até ir mais devagar, mas a gente consegue chegar mais longe, né? Então, que as diferenças, as diferentes expertises, as diferentes personalidades, os diferentes elementos, né, que cada unidade traz e que os profissionais envolvidos trazem, somam muito. E apesar de no começo ser talvez até um pouco mais difícil, para quem vai chegando ao longo do caminho, vai encontrando facilidades, porque não precisa começar nada do zero. Então, toda a base, né, de conhecimento, de operações, de documentação já existe. Então, para quem vai chegando e se somando, né, e conseguindo oportunidade de estabelecer um biobanco na Fiocruz, vai ganhando, né, de todo esse acumulado de experiência da rede, todo um know-how que se fosse começar sozinho, né, se fosse trabalhar sozinho, não conseguiria. Então, quanto à estratégia, a questão da decisão democrática, né, de sempre ouvir todos os atores envolvidos. Acho que essa é uma estratégia que funciona muito bem desde o começo, né, quando se decidiu entre ser uma rede ou termos um biobanco centralizado na instituição. Então, desde o começo, a Fiocruz ouve cada uma das suas unidades, cada um dos atores envolvidos. Então, acho que quanto à estratégia, não existe nenhuma outra melhor. Se eu pudesse destacar uma, é ouvir todos os atores envolvidos e garantir, né, que a melhor solução seja encontrada nesse sentido, mesmo que não seja mais fácil. Obrigada, Hernanda, pela pergunta. E a última, vou fazer para o Rodrigues, que a Regina está perguntando por que em alguns países pode-se fazer a certificação pela ISO 20387 e não a acreditação. Então, normalmente, a ISO de biobanco, ela é acreditada.
porque a diferença, né, de acreditação para certificação é que a acreditação ela garante a competência técnica, que é a proposta da ISO de biobanco. E certificação, normalmente, ela garante o sistema de gestão. Então, normalmente, a ISO 9001 que tem essa certificação. Aí, se tem alguns países que fazem ao contrário, eu já não consigo te explicar. Mas a diferença de certificação e acreditação é essa, e normalmente a ISO de biobanco ela é acreditada. Eu ainda não tenho nenhum conhecimento de certificação pela ISO de biobanco. Muito obrigada pela pergunta. Tem uma pergunta sobre a gravação. Foi compartilhado no chat um link de lista de interesse. As pessoas que tiverem interesse em receber por e-mail e os nossos contatos e recursos, por gentileza, se cadastrem. Muitas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a los Muito asistentes. obrigada a todos Vamos a os pasar con las palestrantes. palabras de clausura. Vamos então Quien passar va para a dar la doctora Cintia as Hurtado. últimas palavras. Bueno, han sido Muito realmente bem. excelentes presentaciones. Realmente A nombre de la foram Dirección Universitaria apresentações de Asuntos excelentes Regulatorios de la em nome Investigación, do agradezco a todos nosso los Centro de ponentes por Investigação de compartir su Pesquisa. Eu gostaria tiempo de y sus agradecer a todos os conocimientos, a la oradores por Fundación compartilhar o seu Osvaldo Cruz tempo e Fiocruz, também gostaria de a la agradecer a Red Fiocruz de Fiocruz, a Biobancos, Rede a The Fiocruz Global de Health Network Biobancos, Latinoamérica y ao el Caribe, Global así como a la Health Oficina de Network Bioseguridad América por la Latina e organización Caribe e o de este Escritório de webinar. Biossegurança Agradecemos pela también a organização todos desse los webinar. asistentes Gostaríamos por de su interés agradecer y também a todos os participación. participantes pelo seu Esperamos contar interesse e con ustedes en participação futuros e esperamos contar com eventos. vocês Muchas nos gracias. próximos eventos. Muitíssimo obrigada. Graças, Cíntia. Agradeço perdão. Pode falar daí. Não, agradecemos o convite, a oportunidade de compartilhar aqui nossa experiência. É sempre um prazer poder apoiar outras instituições e compartilhar o conhecimento. Então, muito obrigada e seguimos à disposição. Acredito que seja importante também dizer que as perguntas que não foram respondidas aqui hoje serão respondidas posteriormente, enviadas pelo e-mail do cadastro realizado. Acho que abriram o chat. Agradecemos também a todos os participantes que acompanharam esse webinar. E eu vi que também tem algumas perguntas sobre outros organismos, né, além de material biológico humano. A Fiocruz tem uma coordenação de coleções biológicas que trabalha com amostras microbiológicas, então também é uma fonte de material biológico para pesquisa. Bom, Sara, Rodrigues, Cris, para vocês se despedirem também. Obrigada. Obrigado, pessoal, pelo Agradecer, né, principalmente a Cíntia e o Henry. E continuamos trabalhando. Sim, também agradeço, uma ótima oportunidade da gente trocar aqui experiências e conhecer também um pouco mais da universidade, né, Caetano Heredia. Agradeço também a TGHN pela oportunidade dessa parceria para esse webinar.
obrigado, pessoal, pelo convite. Qualquer dúvida, temos nossos contatos aí na apresentação, é só entrar em contato.